Ótimo. Bom, boa noite, boa tarde a todas e todos. Muito obrigado pela presença aí de todo mundo. É um prazer aí receber vocês na Tapera. Eu sou Antônio, a Michelle está ali fora. A gente fica muito feliz quando a gente recebe eventos assim com muitas amizades e eventos de alta qualidade literária, intelectual e humanística. Aí. Então, estamos mais uma vez muito felizes aqui com o sábado à tarde, muito bem preenchido, contemplado aqui na Tapera. É uma felicidade receber vocês. Eu vou passar a bola aqui para o Leonardo, que vai fazer as introduções. Mais uma vez, obrigado aí pela presença e fica o convite para vocês acompanharem as nossas atividades, a biblioteca, a livraria, as exibições de filme e tudo mais. Obrigado, gente. Obrigado, Antônio. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer ao Antônio e à Tapera, queria agradecer a presença de vocês e agradecer a Vilma pelo livro muito bonito, livro incrível. Agradecer a Rita Chaves, que fez um pós-fácil e vai participar aqui da mesa. E agradecer ao Marcelo, que é nosso amigo da Vilma, e que vai conduzir essa conversa aqui para o lançamento. Então, obrigado. Passo a bola para o Marcelo. Bom, a Vilma já se rebelou aqui e já resolveu que vai falar primeiro, antes de nós dois, o que não era o planejado. Então, a Vilma dispensa a introdução, né? Todo mundo já conhece a Vilma. Eu vou passar, então, como ela pediu a palavra para ela, e depois a gente faz uma conversa a partir da fala dela e a partir da leitura que a gente já fez desse livro, para tentar provocar alguns teasers, assim, para vocês lerem depois pensando nessa conversa também. Tá bom, gente. Boa tarde a todos. Eu achei bom começar para eu explicar um pouco a coisa do livro, né? Porque ninguém leu, então é difícil, né? Ah, você leu? Não, aqui... Bom, tá certo. Nós três lemos, claro. Então, quer dizer, eu queria dizer que... não vou fazer nenhuma análise do que eu escrevi, isso é papel dos críticos, não é comigo. Eu quero agradecer também, de saída, a Luna Park. Foi a primeira vez que uma editora me convidou para escrever um livro para ela, assim, diretamente. Você não quer escrever um livro para nós? Eu fiquei encantada com o convite, e foi uma experiência também única, porque eles conversavam, leram tudo, conversaram, davam opinião, foi muito enriquecedor. E aí eu falei, quando a editora crescer, isso vai se perder. Eles falaram, mas não vamos crescer, porque perde a qualidade. Tá certo? Perfeito. Mas isso é muito bom. Aí, o convite deles para escrever um livro pequeno, de 60 páginas, para mim é muito grande, 60 páginas, e dali a 2 anos, né, Marília? Era dali a 2 anos. Eu falei, gente, será que eu vou conseguir escrever 60 páginas em 2 anos? Porque é coisa de ficção e tal, é uma coisa mais complicada, né? É mais complicada. E aí eu fiz, e também eu pensei, estou fazendo o roteiro de como escrevi. E aí eu fiquei pensando como fazer, não é? Eu tinha um texto pronto, que é o Racho dos Ratos, foi um sonho incrível que eu tive, em 3 capítulos. Um primeiro capítulo, depois eu não entendi, eu acho que algum gnomo ou o inconsciente mandou outro 15 dias depois, que eu entendi mais um pouco, e no final eu entendi completamente. Eu escrevi isso, e ficou muito engraçado, porque é uma mistureba de narração, de teatro, de diário, a personagem em várias situações. Essa foi. E depois, bom, eu tinha que... fazer os outros textos. Esse é um texto mais compridinho, mas chegava a 60. E, na verdade, eu tenho um gavetão onde eu escrevo todo dia, na verdade, mas jogo fora tudo, não está bom. Às vezes, quando eu acho que tem um jeito, eu guardo um pouco para depois. Aí, eu comecei a remexer e achei duas descrições que eu fiz de fotos da polícia com meninos do morro. Fotos muito impressionantes, porque às vezes eu vejo uma foto no jornal ou na revista, me impressiona, eu guardo, não quero nem mais ver, porque, em geral, são coisas fortes. Então, eu pus lá. Aí, quando eu escrevi, eu achei meio bobo. Depois, quando eu retomei, por causa do convite da Marília e do Leonardo, eu achei interessante. Eu falei, isso pode dar panos para mangas. E aí, Emília,
E aí, acontece que nesse livro, por exemplo, aí chamei de instantâneos. Chamei de instantâneos. Então, esse livro tem 5 instantâneos. O último não é realmente ser um instantâneo, quer dizer, algo que acontece imediatamente, né? Uma tomada, uma foto, uma coisa assim. E depois vocês vão ver. Agora, na verdade, o livro são fora essa história, essa narrativa dos ratos, não é? Tem um primeiro também que é uma coisa que me aconteceu, que é uma coisa biográfica, muito engraçada também, muito engraçada. Mas eu vi que era tudo cheio de recortes. Eu resolvi então procurar no dicionário exatamente o que é recorte. Então, a partir daí, eu acho que todo mundo, enfim, entende o que eu quis fazer. Primeira definição: ato em que o toureiro se encontra no mesmo ponto com o touro, no momento em que este baixa a cabeça para amarrar. É uma das definições de recorte que está no Lelo Universal. Estão, pois, no terreno da verdade, ou seja, na arena, o lugar do combate. Então, eu acho que muitas dessas visões, muito curtas, têm essa disposição de enfrentamento. Depois, o outro sentido, que foi encontrado num dicionário etimológico do Corominas, que é um dicionário extraordinário, espanhol, ele diz que recorte, recortar, são derivados de recordar. Tener en recuerdo de algo, tener recuerdo de algo. Então, eu acho que combinou bastante, quer dizer, o enfrentamento e também uma dimensão subjetiva, né? Quer dizer, uma dimensão de recordar. Eu queria só dar 2 exemplos, para ficar, porque ninguém leu, quer dizer, desculpa, os que leram, mas ninguém leu. Mas, E aí, por exemplo, há um texto sobre o Maurício Segal, em que ele, por exemplo, primeiro, eu fui a uma conferência dele sobre portas e janelas e acabei escrevendo um resumo do que ele falou. Ele adorou, publicou num outro livro, que é assim, Portas e Janelas. E são palavras dele que eu fui garimpando. Portas são portas. Portas não são janelas. Portas não são tão importantes como janelas. Janelas abertas e portas abertas. Janelas abertas não são o mesmo que portas abertas. Portas fechadas e janelas fechadas. Janelas fechadas são mais terríveis que portas fechadas. Portas não são janelas. Portas são portas. Janelas e portas. Abertas e fechadas. Vivas e mortas. Quer dizer, isso ele falou numa preleção, não é, que eu fui prestando atenção, fui seguindo esse ritmo. E depois, uma coisa que ele me contou, muito interessante, e que eu chamado... não é esse. Onde é que está o outro? Eu sempre tiro as coisas do lugar, um problema. Espera aí. Que vale a pena... Esse aqui. Chama-se Conversa. Eu pus uma epígrafe dele, que é assim: nasci na Vila Mariana no início do 2º quarto do século. Fui preso num ponto da Vila Mariana e torturado na Tutóia do Ibirapuera, logo ali do outro lado. Aí tem o que ele me contou. Vou te contar uma coisa engraçada, ele me disse. Eu estava pendurado no pau de arara, pronto para ser torturado. Já tinham até me jogado um copo d'água no corpo, para o choque pegar mais, né? De repente, o torturador surtou. Devia estar sofrendo uma baita tensão. Enfiou um revólver na minha boca aos berros. Seu judeu comunista, filho da puta, vou te matar agora, neste minutinho. Pois eu fiquei frio. Não tive o menor interesse naquele papo. Já estava pensando, agora vou morrer, vai acabar essa merda de uma vez. Quando nisso entreabriram a porta da salinha e chamaram o torturador. Ele largou tudo, foi lá, conversou um bom tempo com o cara. Quando voltou, esqueceu de me matar. Acho que perdeu a inspiração. Passou o momento. E recomeçou o trabalho metodicamente no ponto em que tinha interrompido. Conclusão. Fui salvo não pelo gongo, mas pelo acaso. Mas aprendi uma coisa. Você pode não acreditar. É que, no fundo, não tem o menor interesse na minha vida. Eu acho que essa frase é meio impactante, né? Mas eu acho que ele jogou para trás também, naquele momento, né, em que o torturador está... Eu quero acabar com essa merda, acabar tudo. Bom, então, esse, por exemplo, é um tipo de enfrentamento. Agora, só mais um,
porque há textos de várias épocas ali dentro desse gavetão. Eu fui catando, depois fui vendo os que podiam ter alguma relação. Que é um diário que eu fiz em Lisboa em 1968, que eu passei um ano lá, 68, fazendo uma pesquisa sobre a novelística clássica, que ainda está inédita. E, então, começa com sem data, quando Salazar caiu da cadeira e bateu com o parietal no chão. E eu começo, era uma vez um velho dinossauro excelentíssimo, assim batizado por José Cardoso Pires, ao descrever o imperador astuto, diabo e ladrão de certo reino. Aí vai, um dia cai da cadeira, não acontece nada, o pessoal, mas como não acontece nada? Milagres da Santa de Fátima, Nossa Senhora de Fátima, o que aconteceu? E assim foi indo. Até que eles foram obrigados a dizer que estava morto mesmo e tal. E então, o dinossauro sofre uma trombose durante o almoço. Trombose. Rima com overdose do melhor uísque. A mais bela palavra brotar como se estivesse na primavera. Cochichos. Dizem que ele já está em coma. Oba! Bom, assim foi. E aí, de repente, começaram a aparecer papeluchos, uns papeizinhos voando, sem autor, né, anônimos. Chamado, é uma paródia do Camões. Vocês se lembram daquele poema lindo de Camões? Alma minha gentil que te partiste tão cedo desta vida descontente. A pessoa fez assim, alma ruim e cruel. Alma ruim e cruel que enfim partiste tão tarde, diz o povo descontente. Fiques tu no inferno eternamente, que nenhum português ficará triste. E se lá no inferno onde subiste, memória deste mundo se consente, que não te esqueças nunca, lusa, gente, a quem tantos maus tratos infligiste. E se vires que te é dado compensar de alguma forma a dor que nos deixaste, destes 40 anos de penar, roga a Deus em quem sempre acreditaste, que bem cedo te mande acompanhar pela corja de bandidos que criaste. Achei notável isso, que é uma coisa popular. Então, quer dizer, eu quero dizer que, já chega, já falei muito, quer dizer que o livro tem esses recortes têm esses dois sentidos, não é? Então, muito obrigada, passa a palavra a você. O quê? Acho que, pegando a deixa da Vilma sobre os recortes, quando eu li essa entradinha que você fez sobre os recortes, eu não consegui pensar, na verdade, trouxe para mim não só algo para ler esse livro, mas para ler a sua escrita desde sempre, por assim dizer, né? Desde o começo, que você tem mesmo essa rebeldia quanto a gêneros literários, que as suas escritas não se encaixam, são umas prosas, umas poesias, umas coisas muito curiosas, e que também, às vezes, são memórias, mas, às vezes, são tratadas de um jeito que a gente não... tem um tratamento formal que faz a memória... quer dizer, o que poderia ser tratado como uma anedota não é mais uma anedota, é uma coisa que tem um tratamento muito peculiar, que desloca o leitor. E isso está neste livro, mas está também nos seus outros livros, o que é uma coisa... Eu achei que esses recortes, essa definição de recorte transcendeu esse livro e foi para a obra toda, na verdade. Achei muito pertinente. E é curioso que a Anne Carson, que você traduziu, ela fala exatamente que gêneros literários são a coisa mais preguiçosa que existe. Quer dizer, a gente precisa exatamente romper com eles e tentar fazer coisas novas. E você, com esse livro aqui, que é um livro escrito aos 81 anos, por assim dizer, que é uma coisa super fresca e super maravilhosa, não é? Quer dizer, é uma literatura que não envelhece, por assim dizer. Nem essa, nem a que você já escreveu. Continua pertinente, continua assim como a Vilma, que pura juventude, muito mais jovem do que eu. Em espírito, muito mais jovem do que eu. Agora, isso me leva a outra coisa, que também é uma coisa que está não só presente nesse livro, mas nos seus outros escritos também, que é essa relação entre humor e violência, que às vezes a gente encontra, quer dizer, são anedotas engraçadas, né? Mas tem um elemento de violência ali, nesse caso da ditadura, mas às vezes uma violência social também, né? Que não anula o humor, e o humor não anula essa violência. As coisas parecem caminhar juntas. Eu até anotei um trechinho aqui de outro livro seu, que eu achei que
tratava exatamente disso, um trechinho de A Terceira Perna, que você escreve assim: o fato é que fugimos das cores vulgares da realidade contemporânea. Mas como chove sem parar nesse filme? Ela está se referindo a um filme. Não? E ela continua. E obtemos de chofre, como numa festa de grande gala, a elegância absoluta do desespero, que também se chama humor, e a certeza de que não há progresso estético ou amoroso sem esquecimento. Quer dizer, eu acho que é um trecho muito bonito, mas que mostra como você articula nesse livro também essas histórias engraçadas, mas que, ao mesmo tempo, elas têm um fundo de violência que, às vezes, se refere à ditadura, e que é uma violência que se persiste, transcende a ditadura, uma violência social de desigualdade, o que faz esses contos pertinentes em qualquer momento desse país que, de certa forma, não muda. Né? Muda, mas não muda. Não sei se você quer falar um pouco, talvez, dessa relação entre humor e violência, que, aliás, é uma coisa que eu estava relendo hoje, um pouco do que você escreveu sobre a Clarice, para me preparar, de certa forma, para vir aqui conversar com você. E você fala, por exemplo, também da figura ali do clown, né, como uma figura que incorpora essas duas faces, por assim dizer, uma face grotesca, às vezes, mas também a face cômica, né? E como isso na Clarice foi importante ali para achar uma chave, para conseguir ler a Macabeia de uma forma não piegas, por assim dizer, né? Então, talvez você pudesse falar um pouquinho de como o humor e violência às vezes se entrelaçam nesse livro e nos seus outros livros. Não, eu acho que é uma combinação comum, não é? Muitas vezes o humor tem uma quebra de saída já violenta a sequência normal da frase. É engraçado porque há uma quebra, você cai em outro lugar. Agora, o negócio da Clarice, e eu também, quer dizer, tem um dado biográfico que minha mãe era palhaça, quer dizer, ela era uma palhaça. Ela tinha um teatro de bonecos que ela fazia, era muito engraçado. Ninguém podia trabalhar com ela porque ela inventava os enredos, estudava uma coisa e na hora ela morria de rir, já mudava, o outro não conseguia acompanhar. Então, tem uma coisa assim, e minha família do lado dela era muito engraçada, um pessoal muito engraçado. Meu pai, que era de origem portuguesa, qualquer festa na casa da minha avó italiana, ele dizia: vamos para aquela pagodeira dos Santana, que era uma coisa horrível. Então, era uma coisa horrível. Quer dizer, eu adorava, evidentemente, quer dizer, eu acho que eu herdei muitos traços dessa coisa. Agora, a Clarice é a paixão pelo olha como estou com 81 anos, aquele diretor italiano maravilhoso, Fellini. Fellini é a paixão por Fellini, quer dizer, ela diz numa anotação: eu sou como Fellini, na escuridão produzo mais, produzo melhor. E ela arrumou a coisa da Macabeia, que eu acho um livro que eu acho uma obra-prima, que é montado num circo, não é? É um circo, o livro é um circo e Macabeia é o clown, não é? E ela dá todas as dicas da construção da Macabeia que você vê. Como o espelho dela é um espelho barato, de pobre, ela põe um narigão enorme nela. Como ela tem uma doença de pele, que a gente chama-se de pano, ela põe muito pó de arroz e o texto diz, ela fica meio caiada. Como ela admira Marilyn Monroe, quer ser Marilyn Monroe, ela põe uma bocona vermelha. Então, é o clown. E os números todos do circo estão naquele livro, completamente. Ela até copia um do Chaplin, do Amestramento das Pulgas, que é um episódio extraordinário do Chaplin, né? Aquelas pulgas. E, enfim, eu acho que tudo isso é muito violento. A gente ri muito, mas é uma coisa amarga, né? Não é leve, não é divertido, não é? É isso. Acho que é isso. Agora, para você. Bom, boa tarde a todos. Bom, eu também quero agradecer muito o convite da Vilma e da editora para fazer o pós-fácil e dizer que eu estou numa situação aqui hoje de alegria desconfortável, né? Fico contente por partilhar esse momento, mas tenho um pouco uma sensação
de um pouco estranha nesse terreno. Depois eu falo sobre isso. Eu queria dizer eu trabalho com literaturas africanas e uma coisa que chama a atenção da gente no contato com essas literaturas é que os autores são sempre personagens eles próprios. A vida que eles levaram na guerrilha, na prisão, no exílio, enfim, converte cada autor angolano, sobretudo, num grande personagem. E, curiosamente, habituada a lidar com esses grandes personagens dessas grandes épicas, uma coisa que me fascina na Vilma é que ela é uma grande personagem. É uma grande personagem de um outro tipo de épica. Ela vai desentranhando assim, do cotidiano determinadas aventuras, e eu penso que isso está muito bem trabalhado nesses 3 últimos livros. Eu não pude reler os outros, mas nesses 3 últimos livros, eu acho que a tônica está na capacidade, na percepção, né, que ela consegue exercitar de transformar um fato que, para qualquer um de nós, não é, podia parecer cotidiano, trivial, e ela recupera e dá um susto. A leitura do livro, uma leitura que, para mim, foi acompanhada de grandes sustos. E o que eu achei um dos pontos mais interessantes para mim é que esse susto ele é partilhado com a própria narradora. Quer dizer, há uma situação de desconforto, não vou contar aqui, mas em vários desses episódios que ela trabalha, há uma situação de desconforto, uma situação de queda, talvez, e, ao mesmo tempo, essa queda transforma a narradora, mas essa transformação, o que faz verdadeiramente é dar conta de certos estranhamentos que o mundo comum abriga, e nós vamos passando por esses fatos sem muita atenção. Eu, durante a leitura do livro, até porque nós somos uma espécie de retiro para poder ler o livro com calma e trabalhar no texto com rapidez, veio aquela ideia da literatura como algo que nos retira do mundo. E eu pensava nessa hipótese da literatura como algo que nos retira e depois nos devolve de outro modo, e lembrava muito de uma frase do Modesto, que a Vilma cita em vários momentos, sempre que a gente fala do Brasil, sempre que a gente fala dessa situação cada vez mais dramática. Eu me lembro, eu não sei se você vai se lembrar, que o Modesto dizia assim: não, o mundo está péssimo, a única coisa a fazer é ficar em casa escrevendo poema hermético. E a gente lembra disso? Eu acho que é uma frase genial e pensei muito nisso. Quer dizer, de certa forma, o país convida a uma retirada, convida, se não a um exílio, a um ensílio, e o que você faz é o contrário. O que você faz não é poema hermético, embora não seja uma leitura fácil. Há nas narrativas que você trabalha, quer dizer, plenamente, o Marcelo começou dizendo que a Vilma é rebelde em relação aos gêneros literários. Falei, como o Marcelo está sendo modesto. A Vilma é rebelde, ponto. A questão com os gêneros literários é só um dado. E eu acho que essa rebeldia ela é muito bem trabalhada nesses 3 livros. Porque você convida o leitor para um tipo de leitura, mas, na verdade, você abre a possibilidade para muitas outras. Um dos elementos que, para mim, foram fundamentais na construção desse livro é a questão da escala que ela vai buscar na exposição da Rochelle. Há, de fato, uma alteração da escala. O que o texto dela faz, acompanhando esses fatos aparentemente triviais, é mudar a escala. Quer dizer, quando ela muda a escala do fato, nós compreendemos uma outra coisa ou outras coisas. Nesse sentido, reforça-se a ideia do recorte como um enfrentamento entre o touro e o toureiro. Achei genial também a epígrafe. E, bom, depois eu vou continuar, mas eu acho que, para dar uma ideia, eu vou resumir um pouco do que me impressiona na Vilma e que me impressionou nesse texto. Eu vou contar uma história dela, mais uma. Eu contei uma no pós-fácil. A Vilma, uma vez, foi ao médico, foi a dentista, lembra disso?
Eu vivi uns meses na casa dela, então nós temos segredos. Eu sei coisas incríveis. E ela foi a dentista, e chegou na dentista. A dentista depois falou, olha, Vilma, se desculpe, nós já somos amigas há tanto tempo, há uma coisa que eu quero te falar. Aí, é que a sua blusa está do lado avesso. Lembra disso? E aí? Então, mas a sua resposta, você lembra? Você falou, olhou e falou, ah, é. Sabe por quê? Porque eu usei ontem. Se eu usar amanhã de novo, vai ficar do lado direito. Não é? E o que que... Então, essa capacidade que ela tem, não é, de descobrir equivalência entre o lado direito e o avesso das coisas é genial. Não é? Eu acho que isso é que dá a literatura. Capacidade de ver o direito, ver o avesso, e com essa tranquilidade. Né? Eu tirei, pendurei assim, amanhã, se eu usar, vai estar direito. Eu achei absolutamente perfeito. Para mim, foi uma lição de vida, e eu acho que é um roteiro para a leitura do livro. Né? Ele consegue trabalhar... Está vendo como eu sou esperta? Sempre diz que eu sou... Então fala. Mas esse negócio de direito e avesso, eu ponho muito roupa pelo avesso, mas eu não percebo. Quando a dentista chamou, toda séria, uma coisa grave, vou falar uma coisa, eu pensei que fosse um desastre, que a blusa estava pelo avesso. Eu falei, não, mas... Aí eu imaginei, não, porque eu tirei ontem, tal, não presta atenção, é isso. Não é racional, assim, não é, vou botar. Ah, claro. Mas até hoje acontece. Eu acho que não é racional mesmo, né? E é exatamente dessa porção não racional é que você extrai essa capacidade, né, de encontrar equivalência entre o avesso e o direito das coisas. Quer dizer, nada tem regra, nada em termos, né? Agora, ao mesmo tempo, esse livro que tem essa capacidade também me surpreendeu pelo sentido de compromisso que ele apresenta. Né? É um compromisso com a subversão, mais do que com a subversão, com a insubmissão, com a rebeldia, e tem um compromisso efetivo com o trabalho. Quer dizer, essa capacidade de produzir uma literatura que traz problemas. Certo? A sua literatura não é uma literatura solta, embora haja uma paixão. Né? A sua paixão pela literatura é uma paixão bastante... Né, completamente acentuada, é uma paixão efetiva, mas isso não significa, né, ironizando a frase do Modesto, quer dizer, não significa um compromisso com o hermetismo, não significa um compromisso com a fuga. Quer dizer, nós lemos o livro, pensamos que estamos saindo, né, e, na verdade, nós estamos voltando ao país, principalmente com... Quer dizer, nesse momento, tudo remete ao país, né? Para além dos outros problemas, né, com que você trata, a ligação com a morte, o problema a dificuldade efetiva de lidar com as perdas, tudo, para além de todos esses problemas que nós poderíamos, né, didaticamente colocar no plano existencial, há um compromisso com a leitura do país, né, há um compromisso com a necessidade extrema que nós experimentamos todos os dias de investigar, não é, de compreender os problemas que estamos vivendo. E isso, para mim, também foi muito vivo. Não é? Uma literatura que não se esquece e que não cede ao modismo. Outra coisa que eu penso que é muito interessante no seu percurso é o tempo entre um livro e outro. Não é? São anos. Isso dá efetivamente uma densidade que eu penso que tem faltado à literatura como prática, e não só a literatura, o meio acadêmico. Quer dizer, nós vivemos um tempo de voracidade, de responder a demandas, e eu penso que da literatura você conseguiu manter uma atitude louvável, que é não fazer da literatura uma demanda, mas um desejo. Você responde ao seu desejo. O que não significa que seja uma coisa individualista. Certo? Então, depois eu falo mais, mas já mostrei. Ela sempre diz que eu sou muito esperta, eu acho uma delícia. Então...
Ela foi minha aluna, eu sei bem disso, é espertíssima. Mas eu agradeço o que você falou. Tá baixo? Ah, bom, tá bom. Não, agradeço o que você falou. Essa coisa de não obedecer, de escrever pouco, eu escrevo todos os dias, eu escrevo muito. Mas as coisas não prestam, quer dizer, não é bom, não está bom. E vou fazer o que com isso? Não está bem feito, vou esperar, às vezes eu espero. E há coisas muito interessantes. Houve um texto do Vento Sul que eu fiquei uns 3 anos para resolver. E aí, um belo dia, eu falei, eu vou desistir, tá uma porcaria, o ritmo não acertava, estava muito chato. Um belo dia, eu lendo o prefácio da segunda edição do livro do Pasta, sobre o Brecht, eu acordo às vezes 3h30, 2h30, 4h30, estava lendo na cama, de madrugada, eu então levantei, lendo o livro, fui lá e resolvi. Quer dizer, eu mandei para ele, satisfeitíssima, olha, foi o seu prefácio e tal, você... Nada. Ele não respondeu, porque não responde e-mail, no telefone não atende, essas coisas. Bom, isso é bom, mas eu estava louca para falar com ele. Aí encontrei com ele no enterro da sua mãe, no velório de sua mãe. Quando eu entrei, ele veio logo falar comigo, eu falei, Pasta, que maravilha, você recebeu as minhas coisas? Recebi. E você entendeu por que eu resolvi? Ele falou assim, entendi perfeitamente. Ficou quieta. Eu também. Eu fiquei, não perguntei. Não tive coragem de perguntar, mas como foi no ele? Entendi perfeitamente, ficou quieto, não queria dizer, sei lá, não entendo essas coisas. Aí fiquei quieta. Até hoje não sei direito, mas é engraçado. Tem que esperar o tempo também dos textos. Agora, hoje, que a produção não é assim, mesmo na universidade tem que fazer não sei quantos ensaios, não sei o quê, e também os editores querem que você publique um livro por ano. Isso é impossível, não dá pedal. Bom, para mim, acho impossível. Vou falar uma coisa que pode ser bem reacionária, mas eu acho que a arte é um casamento por amor, não é por dinheiro. Se for por dinheiro, bom, tem que se conformar de não ter filho, de viver com muito pouco, comer pouco, morar debaixo da ponte, aí pronto, tá certo. Mas fora isso é complicado. Tenho já um microfone Então só meu aqui. Não, curiosamente, tem uma outra frase do Modesto Caroni, que ele diz que no volume da Remate de Males, que saiu quando você se aposentou, tem um textinho dele, e ele diz que a Vilma escreve a si mesma. Eu não ia citar, porque eu ainda estou pensando sobre o que ele quer dizer com isso. Mas, de certa forma, eu acho que fala um pouco disso que a Rita estava falando também. Né? Eu acho que tudo passa pelo corpo, né? Quer dizer, você faz uma construção, você faz você fala de sua relação com o mundo, com o país, com as coisas, mas passa por você, eu acho isso. Sim, como é que você pode escrever uma coisa completamente, não é? Em ficção, né? Poesia ou ficção? Eu acho que é impossível. Ensaio, tudo bem. Mas tem uma coisa nesse livro também, que num dos contos aqui, que acho que é um dos últimos, que chama... O Rio, acho. É o Rio? Rio Corrente. Que é uma coisa que... É um texto que eu tive que ler várias vezes para entender, digamos, ou achar que eu tinha entendido, que em geral é o caso, né? Pois é. Posso falar uma coisa? Antes de você começar, você leu, você comentou comigo, eu aceitei. Porque o que ele notou, que ele não vai falar, eu acho, é que eu escrevi uma coisa contra o preconceito racial, mas o texto tinha minha marca de classe. Você falou isso um pouco. Eu acho que a Rita também falou isso um pouco. E isso é muito interessante, quer dizer, você não se desgruda muito. Falou, eu falei, mas, na verdade... Bom, eu fiquei meio assim, dei uma endireitada. Eu concordei. Não era disso que eu ia falar. Mas foi bom eu ter falado. Eu fiquei culpada. Não, mas era uma versão que você estava trabalhando ainda, realmente não era essa versão, né? Tá. Mas eu acho que tem uma coisa que ali fica clara, na verdade, que é o que me deixou muito emocionado até quando eu estava lendo, que é que não há um interesse da sua parte ali por uma expiação ou uma resolução fácil. Quer dizer, as contradições às vezes não se resolvem por causa de uma catarse coletiva ali. O problema social continua. Né? E é isso que, no fundo, está por trás desse conto, que faz a gente realmente reler, para entender o que está acontecendo ali, para entender que, no fundo, é isso. Mas
é uma proposta de leitura não só daquela situação, mas para os problemas sociais do Brasil, que permeiam o livro por várias partes e que, às vezes, não encontram. De volta para aquela questão do humor e, da violência ali. Quer dizer, as coisas não se resolvem uma na outra, ainda que elas convivam. E aí tem uma figura em especial que permeia diversos dos seus livros, que são homens de rua. Você tem tantas histórias sobre homens de rua. Eu ando a pé. Acho que vou escrever um livro só sobre os caras da rua. Muito interessante as coisas. Mas também são contos que deixam muito claro, por exemplo, que quer dizer, o que para você problemático ali é a pobreza. Claro. Quer dizer, isso nunca reflete no outro ou no que o outro é. Quer dizer, ele continua um igual, claro, que está em uma condição de pobreza, né? E às vezes com outros problemas. Tem até um trechinho que vou ler de um desses contos, se você permitir, que é sensacional, que eu acho que é até um dos contos que saiu, talvez, na Pessoa. Deixa eu achar aqui. A pessoa saiu do menino no colo da estátua? Não lembro se saiu ou não agora. Porque essa foto que o cara tirou é uma coisa, um menino negro dormindo no colo de uma estátua. É uma coisa impressionante. Eu me lembro que no Natal, não me lembro em que ano foi isso, que eu recortei mas naquele Natal eu mandei para todos os meus amigos essa foto. Porque achei que era uma foto natalina, né? Claro. Aqui, é a conclusão de um conto sobre um desses homens de rua, né? Que mostra bem como o humor e a questão social se entrelaçam ali sem se resolverem. O conto termina assim. Antes, a Vilma chamou o homem de lindo. E o conto termina. Antes de atravessar a rua, ainda deu para ver que ele abria os braços, olhava para cima com uma expressão de êxtase, rodando na calçada. O urso, que é como ela chama esse homem, ensaiava passos de bailarino de braços abertos. Os andrajos giravam. O sol acendia a barba e a cabeleira ruiva. As tralhas estavam esquecidas no chão. Os cachorros, sentados nas patas traseiras, olhavam para ele, perplexos. Era mesmo bonito e tinha virado um passarinho. E aí ela termina. Bati em retirada antes que ele levantasse voo e desabasse na calçada. Essa história é muito engraçada, porque, na verdade... Vou contar rapidamente, posso contar? Vocês aguentam? Eu ia para o banco pagar uma coisa, não sei o quê. Quando cheguei, passei por um mendigo na esquina, cheio de tralha, não sei o quê, cachorro, aquela história. Ele falou, você me dá um dinheiro? Eu falei, eu vou ao banco e já volto, dou. Fui lá, não, esqueci o cartão, muito meu. Aí, voltei, ele falou de novo, e agora? Eu falei, espera um bocadinho que eu já volto. Aí fui em casa, voltei, passei de novo. Ele falou assim, e agora? Eu falei, não, eu vou ao banco e volto e vou te dar. Aí ele falou assim, baixinho para eu ouvir. Falou baixinho para eu ouvir. Paulista, filho da puta. Aí, fiquei uma fera. Aí, por dentro. Aí eu fui lá, dei uma nota para ele. Falei, olha, quero dizer você que eu não sou nem paulista, nem filho da puta. Aí eu olhei para ele, um cara bonito, grande, falei, escuta, o que faz um homem tão bonito aí com essas tralhas, nessa coisa, essa sujeira? Que história é essa? Faz alguma coisa. Tchau. Aí fui andando. Aí ele, eu voltei, o que é? Ele falou assim, a dona me acha mesmo bonito? Eu olhei para ele e falei, lindo. Ele ficou deslumbrado. Olhou para cima com uma cara de êxtase e começou a rodar. Foi isso. Pois é. Esse é só seu, Marcelo. Nós não queremos. Não, eu estou achando curioso que quando nós combinamos de fazer essa sessão aqui, eu falei, nós podíamos fazer em forma de jogral. E propus ensaio, mas a minha ideia foi reprovada. Mas, olha, está funcionando, porque são os dois... O Marcelo se referiu aos dois contos que eu destaco no pós-fácil, exatamente essa sensação. O conto da professora que desabou... A professora que desabou em Paraty, não sei se vocês lembram do fato, não é? Uma professora negra que, enfim, faz um depoimento contando a sua história e desaba num choro, e que efetivamente comoveu a todo mundo que estava ali. Eu não estava ali, mas quando soube também fiquei muito, muito impressionada. E quando eu li o
o texto da Vilma, que revela uma certa impaciência, né, com a professora, eu tive um dos tais sustos, né, e depois entendi, na mesma linha que o Marcelo destaca, quer dizer, o que é para mim, muito revelador desses textos é que a consciência do problema não anula a leitura da sua participação no mundo que gera esses problemas, entendeu? A narradora não se exime. E isso eu acho absolutamente genial. Não é? Que a impaciência que a narradora sente com a atitude da professora se refletiu em mim, que senti uma impaciência com a narradora, para depois pensar no problema. Né? O negócio é o seguinte, porque ela começou... Eu não sabia que era professora, eu não vejo televisão direito, estou com vontade de ver uma coisa, ligo de qualquer maneira, e estava passando uma coisa lá da Flip, que eu nem sabia que era da Flip. Era um palco, e havia uma mulher negra falando. E ela falava com uma raiva, dizendo que Deus havia inventado um calhorda, inventado um rio, não, calhorda, um canalha, um rio, canalha também, xingava todas as coisas, Deus e os anjos e não sei o quê, e o rio. Ela muito brava, ela falando, então, daquela lenda que eu ouvi em pequeno, eu faço aquela pergunta. Eu ouvi em pequeno, que é uma história horrorosa, é assim, Deus fez um rio. Então, convidou todos os homens para se banharem no rio. E eu ouvi isso também pequena. E aí, eu me lembrei com o relato dela, que eu tinha esquecido completamente, uma coisa tão horrorosa. E aí, era uma parábola da obediência. Os diligentes foram lá, se lavaram, ficaram brancos, lindos, alguns de olhos coloridos. E os outros, preguiçosos, ficaram na rede, diziam que estavam cansados de trabalhar, Quando foram lavar, não tinha mais água, só tinha lama, e então só conseguiu lavar as palmas das mãos e as plantas dos pés. Por isso que eles são brancos e o resto é preto, que são preguiçosos, não sei o quê. E eu, pequena, me lembro que estava sentado num banco, meu pé nem dava no chão, estava balançando os pés, eu perguntei, e antes de serem pretos e brancos, de que cor que eram? Levei um cascudo, fui chorar debaixo da cama, falta de respeito. E aí, então, quando ela contou, depois ela chorou, porque eu não ia chorar, né? Ela chorou, ela ficou mansa, depois de xingar Deus de canalha, o rio de não sei o quê, ela vai e chora. Eu fiquei irritada. E não tinha que chorar diante daquelas pessoas. Aí ficou uma coisa sentimental, chora. Mas depois eu procuro entender. Estou me defendendo. Mas eu acho que, quer dizer, que a questão não é procurar entender, né? A questão é olhar o padrão de exigência que eu acho que nós sempre temos em relação àqueles que já têm tanta... Quer dizer, a invisibilidade deles é um problema, né? E nós queremos que eles lutem o tempo todo. Mas eu acho que essa sua reação... Não, mas o que eu acho interessante é se você mostrar, sem transformar em tema, não é? Mas você dá notícia desse abismo que existe. Isso que para mim é fundamental. Não tem espaço para bons sentimentos, porque nós não somos tão bons assim. Né? E outra coisa também que eu acho que, de certa forma, se liga com isso, é uma capacidade que você tem, em grande parte dos contos, de levantar perguntas que, no fim, acabam se voltando contra você mesma, por assim dizer. Né? E eu vou até ler um trecho, então, já que você está me dizendo que não é verdade. Mas que eu acho que é isso. É um outro trecho também que há um embate de classe, por assim dizer, e que você é obrigado a confrontar, que por mais que você tente questionar essas relações de desigualdade, você acaba se vendo preso em certas engrenagens que te colocam sempre numa posição que não é exatamente a do outro, por mais que você está solidário. Né? E é uma parte, então, que você escreve assim, depois de ter um desses confrontos, né, você diz, será que o povo levantou a cabeça? Será que aquela atitude intolerável, diria meu síndico, era efeito do governo Lula? Será que ela era ainda muito jovem para ser completamente domesticada? Será que eu tenho cara de babaca? Quer dizer, o questionamento acaba se voltando contra
contra você, porque no fim é isso, as engrenagens estão ali e elas nos prendem e a gente luta contra elas, mas mesmo assim a gente tem ciência disso. Não sei se a Rita quer falar mais alguma coisa. Eu ia propor da Rita, talvez... Eu ia propor de você falar alguma coisa, Rita, para terminar, e depois, se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa, a gente pode abrir. Só voltar ao texto, o instantâneo... Só vou achar aqui. O instantâneo de despedida, que eu acho que é um texto que funcionou para mim como uma espécie de arte poética. Eu já disse isso para você, que é exatamente esse texto onde ela vai tratar da questão da mudança de escala. Né? E da Rochelle. É um trecho muito pequeno. Se você se desequilibra e perde o pé, é que esqueceu o que lembrava. Traçar o caminho de volta para ver bem exige a presença da poesia, das palavras e das formas. O rosto que parecia morto por ser redesenhado e tornado vivo, assim como fotografou Rochelle Costi, assim como descreveu Luísa Neto Jorge. Aquilo que às vezes parece um sinal no rosto é a casa do mundo. É um armário poderoso, com tecidos sanguíneos guardados e a sua tribo de portas sensíveis. Isso também é algo que me prendeu bastante no texto, que é essa capacidade de juntar vários registros, de associar vários registros. Quer dizer, o registro do cotidiano, o registro dos moradores de rua, o registro de um olhar mais casual, com aquilo que é a sua matéria também, que é a literatura, que é a poesia, né, portuguesa e não só. Então, eu penso que esses elementos são elementos fundantes desse seu projeto. Muitas vezes, o que é fundamental não está no tema, mas está na capacidade de converter isso em estrutura. Então, já acabou o nosso jogral. Não sei, quer dizer, se alguém quiser fazer alguma pergunta, dizer alguma coisa... Senão eu vou passar para o Leonardo a palavra para ele encerrar aqui. Nenhuma pergunta? Então, eu agradeço a Vilma, a Rita e o Marcelo pela bela conversa, a Vilma, mais uma vez, pelo belo livro, e dizer que agora ela vai autografar, né, para vocês o livro e, assim, encerrar. Obrigado. Né?